como foi a minha primeira maratona. Foi nada do que eu imaginei, vou contar. Sou Raquel Castanharo, sou fisioterapeuta, agora eu sou maratonista, que você sabe, né, Lucas? É assim, termina a maratona, você para o relógio, a outra segunda coisa que você faz é você entra no seu Instagram e diz lá, maratonista. Não, eu demorei até pra fazer, demorei uns 3 dias. Eu fiz a maratona do Rio semana passada. E foi, assim, uma maratona diferente, porque 3 semanas antes, 17 dias pra ser bem exata, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Inclusive, eu vou até tirar a medalha, porque eu tô com um catéter aqui e tá doendo. Aí, o que aconteceu? Eu tava bem confiante antes, porque eu tava treinando bonitinho, os longos eu entregava bonitinho. Nossa, vou arrasar essa maratona. Tipo, vou terminar linda, inteira. Só que aí, veio esse diagnóstico e minha vida fez assim, né? Tchuf! Eu fiquei mal alguns dias, obviamente, agora eu tô falando com vocês bem, mas assim, quem fica feliz o tempo inteiro com um negócio desse não entendeu o que tá acontecendo. Então, teve dias que eu fiquei muito triste, aí eu não dormi bem, aí eu não fui correr. Eu tive que ir um monte de vezes em médicos e fazer um monte de exames. Tinha exame que eu não podia correr, aí não treinei, aí no dia do exame, então, querida, a máquina quebrou. Aí, de novo, mais 2 dias sem correr pra fazer em outro lugar. Então, assim, virou uma grande caca o meu treino nesses 17 dias. Inclusive, meu último longo dos longos, aquele mais importante, eu fiz numa viagem pra Espanha, num lugar que assim, eu não conhecia. Eu cheguei lá e falei, eu preciso fazer 32 quilômetros, pessoal, onde eu posso fazer? Aí a moça do hotel, que era um hotel no meio do nada, falou assim, tem uma estrada ali de pedrinha, você vai e volta ali, e fica indo voltando. Tinha boi, tinha cavalo, tinha um monte de sobe e desce, um monte de pedrinha, e foi ali que eu fiz meu treino de 32. Por que eu esperei pra fazer lá, né? Porque eu fiz um exame antes, que eu não podia correr. E aí, é isso, tinha que esperar 3 dias pra correr. Eu tinha feito uma biópsia. Aliás, eu fiz aquele último treino, eu tava com pontos, tava cheia de hematoma, ninguém viu, né? Essa parte ninguém viu. Então eu fiz lá, porque eu tinha que esperar, enfim, né, o ponto fechar, eu ficar melhor. E aí, 1 dia, 2 dias depois, recebi o resultado da biópsia mostrando que era um carcinoma invasivo. Então, assim, final do meu ciclo. Depois do longo mais longo, é uma coisa que a gente chama de taper. A gente derruba o treino. Quer dizer, a gente começa a treinar menos. Algumas pessoas chamam de polimento. Então, de qualquer forma, eu fiz a parte parruda do treino, mas eu tinha que fazer esse polimento também. E eu fiz bem mais ou menos. Isso acabou com a minha confiança, honestamente. Então, eu fiquei, ai meu Deus, e agora? E todo dia eu perguntava pro meu treinador, o Glaucio Campos, eu vou conseguir fazer? Ele vai, você vai conseguir fazer. Mas eu já não tava me sentindo tão confiante. Aí, Lucas, você acredita nesse treino de 32? Imagina, eu tava no meio do nada, fazendo num trechinho com boi, porque eu tava recente operada, e aí eu comecei a chorar, uma galera falou assim, como ela é fingida. Nossa, a blogueira se perdendo no personagem. Gente, você nunca sabe o que a pessoa na tela que tá na sua mão tá passando. Vamos tentar ser legal. Beleza. Tem a maratona no meio do caminho. Fala, Lucas. Decepção, né? Ser humano às vezes é difícil. É difícil. Tá bom, mas aí, por que eu decidi correr a prova? Meu Deus, no meio disso tudo. Todos os médicos falaram, pode correr se você quiser. 17 dias não vai mudar nada. E, meu amor, o convênio tem 21 dias úteis pra aprovar o tratamento. É maravilhoso descobrir isso, é bem, assim, reconfortante. Então, assim, na verdade, o meu convênio aprovou começar o tratamento depois da maratona. Não ia mudar nada, eu ia ficar em casa, se eu não fosse correr a maratona, eu ia ficar em casa esperando, fazendo grandes nadas. Então, eu não negligenciei minha saúde para ir correr. Pelo contrário, os médicos falaram, é importante que você faça atividade física, que você não pare o que você tá fazendo e não vai mudar nada, você não vai ficar mais doente, a sua doença não vai piorar e o convênio nem aprovou nada ainda. Então... E aí me perguntam, como é que você teve cabeça, né? Que coragem, que força você ter ido correr mesmo assim. Eu sinto que ao contrário, não foi nem força, foi um presente pra mim ter uma maratona no meio de tudo isso, porque obviamente foi difícil, está sendo difícil, mas uma maratona no meio do caminho, meninos, tem um negócio que tira a sua cabeça de um problema, é uma maratona, porque ela é tão grande que não cabia mais eu pensar muito nisso. Então, quando eu cheguei no Rio, tudo ficou pra trás, exame, diagnóstico, problema, ficou tudo pra trás. E quando eu cheguei no Rio, eu era uma corredora indo pra minha primeira maratona. Então, foi um presente, foi maravilhoso eu ter essa maratona no meio do caminho. Porque esse começo, gente, essa parte do diagnóstico, é muito estressante, porque
Você não sabe exatamente o que você tem ainda. É assim, faz biópsia, aí espera 5 dias, é câncer. Tá, mas qual? Aí espera, vai fazer outro exame, mais 5 dias, é tal. Mas tem metástase, aí faz outro exame, espera mais 5 dias. Então, você fica nesse... Como é que eu posso falar? Não sei falar de outro jeito, eu quero falar um palavrão, não vou falar. Muito tempo. Então, ter a maratona no meio do caminho deu uma aliviada, sabe? Eu ainda tô esperando o resultado de exame. É muita coisa, gente. Chama estadiamento da doença. Você fica fazendo um monte de exame pra entender exatamente que estágio o problema tá, o que vai ter que fazer, o que não vai. É um saco. Queria saber de uma vez o que é que tem que fazer, tá bom, vamos, faz. Então, a corrida veio como um presente nesse momento de estresse. E cheguei no Rio e esqueci tudo. Chegando no Rio, todo mundo pedindo pra eu falar os problemas da prova. Vocês já não ouviram todo mundo falando dos problemas da prova? Quer que eu fale também? Tinha uma fila gigantesca. Cara, eu acho que eu já fui em 7 maratonas do Rio consecutivamente. 7, por aí, 6, sei lá. Eu cheguei e falei, não é possível. E toda vez que eu vou pra maratona do Rio, eu vou pegar o kit no mesmo dia, na mesma hora. É sempre o mesmo ritual. E eu cheguei lá e falei, que é isso? Então, sim, foi triste. Nessa fila, espero ir, assim, é que vai parecer que eu tô passando pano. É um grande problema que eles vão tentar, com certeza, arrumar para o ano que vem. Quem viveu o problema, o que adianta ano que vem? Quem vê o problema tá ali, mas o que eu posso falar é que a galera não tava assim, fila, a galera da organização, dane-se, fiquei na fila. Eles estavam desesperados também de ver aquela fila e pensando soluções. É isso. O problema da medalha... O que eu senti, né? Teve esses problemas. Eu acho que a comunicação da maratona poderia ter sido diferente. A comunicação não foi das mais acolhedoras. Ela acabou colocando a culpa nas pessoas. Foram os pipocas. As pessoas que foram no horário errado na fila. Cara, nessa hora, eu falo pra minha secretária da clínica o seguinte. Quando existe um problema, não se justifica. Não interessa. Não interessa. Você tem um problema? Peça desculpa e resolva. Não fica justificando, mas por quê? Mas porque ninguém quer saber mais por quê. A pessoa quer um pedido de desculpas e quer que resolva. Então fica aqui, essa é a minha opinião. A organização devia ter pedido desculpa e corrido pra resolver o que desce. E não ficar com essa comunicação que, foi não sei o quê. Ninguém quer saber o porquê que foi. Mas deixa eu voltar pra mim, que esse vídeo é sobre mim. Eu saí na largada avançada, às 5h15. Então, sai a Elite, sai PCD, sai cadeirante e aí sai a largada avançada. Depois sai pelotão A, que é o mais rápido, B, C, não. Quem pode sair na largada avançada? Quem comprou. Eu comprei, eu não ganhei dessa vez. Eu fui lá e comprei. E eu comprei largada avançada porque eu tava com medo do calor. Como eu sabia que eu ia correr lentinha, eu falei, nossa, esse Rio de Janeiro vai estar um inferno. Eu vou sair na frente pra eu ficar menos tempo correndo. Menos tempo correndo não, menos tempo no sol. Então não é só pra blogueiro, não é só pra... Qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Daí saí, né, na largada avançada. Saiu bem no horário, bem certinho, 5h15 da manhã. No primeiro quilômetro, eu já sentia a minha perna pesada. Poxa, perna, sacanagem. No dia, assim, todos os treinos longos eu fiz muito bem. No dia da prova, a minha perna já estava cansada, eu não sei porquê. Eu fiz um último longo de 20 quilômetros uma semana antes e foi ótimo. Mas chegou na prova e minha perna estava cansada. Minha ideia era fazer a prova em 4h30, mais ou menos. Aí eu falei, bom, paciência, vou um pouquinho mais devagar, tá tudo certo. E já tava mais devagar do que os meus treinos longos. Então sai a largada avançada, eu acho que depois de 10 minutos, 15 minutos, eu não sei direito. Sai o pelotão A, que é os caras que querem fazer a maratona abaixo de 3 horas. Aí eu sinto que rolou um estresse. Aliás, fica essa dica. Numa prova muito longa, você tem que fazer tangente. O que é isso? Se tem uma curva muito aberta, o menor caminho é você fazer a linha reta, é você passar na tangente da curva, né? Fazer a curva fechadinha. Se você ficar fazendo curva aberta, ao invés de correr 42 km, você vai correr 44, 45 no final da prova. E vai falar, nossa, o GPS estava errado, o percurso estava errado. Não, é porque o percurso ele é medido no menor trajeto possível. Então, você faz tangente. Se você ficar fazendo curvona aberta, você vai correr muito mais. E eu não queria correr 44, 42, já tava ótimo pra mim. Então eu tava bem bonitinha na tangente. E o que eu fazia? Eu deixava um espaço pra, assim, umas 2 pessoas passarem rápido. Eu não ficava colada, porque eu sabia que vinha gente mais rápido atrás de mim. Então eu deixava esse espacinho pra galera passar. Só que começaram a vir pelotões de corredores rápidos gigantescos, assim, 20, 30 pessoas, sei lá. E eles estavam, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Só que eu falei assim, queridos,
se eu ficar vários quilômetros fazendo curvona aberta, eu vou correr 44 quilômetros. Então, assim, um atrapalhou o outro ali. Era muito estressante ficar todo mundo gritando pra mim. Eu estava fazendo nada de errado. Eu estava fazendo uma tangente, um pouquinho, deixando espaço, só que não espaço pra 50 pessoas. Senão eu ia ter que fazer a curva aberta e correr 44 quilômetros. Então, honestamente, eu sinto que essa largada avançada, não sei, viu? Tipo, eu tava lá, eu paguei, é uma super comodidade, mas assim, eu senti que os caras me estressaram, eles me atrapalharam, eu atrapalhei eles, porque eles queriam que eu saísse dali, queriam que eu fizesse uma curva gigantesca, eu não queria sair dali, porque eu não quero fazer uma curva gigantesca. Um atrapalhou o outro ali. Então também, assim, acho que se eu voltasse no tempo, não sei o que eu faria, porque o sol também... Ah, não sei, é só eu tô contando o que aconteceu. Eu atrapalhei eles, eles me atrapalharam. Mas eles passaram, tudo bem, os primeiros 10 quilômetros da prova foram chatos. Porque teve esse estresse, eu sai, quando eu não devia sair. E tava escuro, era um caminho meio feio, não passou pelo Museu da Manhã, tava rolando o negócio do Mundial de Clubes de Futebol, a Budweiser alugou lá o Museu da Manhã, fez um baita espaço lá, e a gente não passou por esse lugar lindo, a gente passou do lado, uma galera bebaça, falando vai. Galera que tava virando a noite, aí uma corredora passou do meu lado, só virou assim, Deus proteja a alma de vocês. Foi chato, os primeiros 10 quilômetros foram chatos, a gente ficou fazendo minhoquinha, foi chato. E eu fiquei, nossa, não era essa a vibe da maratona que eu tava esperando. Até que amanheceu, e aí a gente começou, saiu da minhoquinha e começou a ver gente. Aí foi maravilhoso, no quilômetro 14. Tava o Saulo, meu marido, meus 2 filhos, minha mãe, meus amigos. E eles fizeram uma estrelinha do Super Mario, assim, que eu sou louca pro Super Mario, aquela estrelinha que você ganha o poder, sabe? Fica... Foi maravilhoso. Daí a prova começou a ficar legal. Essa é a segunda vez que eu tô cantando, eu já contei lá no Instagram. Quando eu contei no Instagram, chorei até, porque é muito lindo, vocês me gritaram. O caminho inteiro, do 14 até o final, não é que vocês gritavam aleatoriamente, bora, corredor. Gritavam meu nome, vai Raquel, foi incrível. Uma galera passava do meu lado, me dava a mão, me falava coisas muito bonitas, me falavam que só tava correndo porque eu ajudei de alguma forma. Cara, é um privilégio, porque assim, não é todo mundo que pode correr uma maratona assim, sabe? Eu sei que é uma coisa que, pra mim, foi demais. Chegou no 18, a minha panturrilha esquerda começou a doer. Nunca doeu nos treinos. Doeu nos treinos, meu joelho, meu tornozelo, eu super cuidei e tal, senti nada no joelho e no tornozelo na prova, nada. A minha panturrilha no 18 já tava zoada, eu falei, bom, falta só um pouquinho, a gente segue com a dor. Aí no 20, acho que 26 mais ou menos, eu encontrei a doutora Ana Paula Simões, a Aninha, que correu comigo. Aí no 28, tava de novo a minha família. Suada. Oi. A gente vai ficar do outro lado agora. Como assim? Já tá aquele lado? A gente vai passar pro outro lado, esperar ela passar ali. Tá? Ai, você me matou. Você consegue? Ela vai bater. Você quer um líquido? Por que você tá... Tá muito cansada. Foi maravilhoso. Eu tava tão feliz porque eu achei que meus filhos iam azedar, sabe? Iam cansar. Só que o Rio de Janeiro nos deu de presente um dia maravilhoso, porque tava um dia lindo, claro e fresco. No Rio de Janeiro. Às vezes batia um ventinho fresco, gente. Foi maravilhoso. Então, meus filhos aguentaram ficar até o fim. Eu tinha combinado com eles deles me verem uma vez. E aí, se eles estivessem muito cansados, eles iam passear com a minha mãe. Mas eles ficaram até o fim, ficaram até a linha de chegada. Então foi muito legal. E aí, no 30, meus 2 amigos muito queridos, o Lito e a Lita, eles fizeram uma surpresa. Eles começaram a correr comigo. E eu, ai, que bom, vocês vão correr comigo. E eu achando que eles estavam na pipoca. Até que eu vi que eles compraram mesmo a inscrição da maratona só pra poder ficar do meu lado, sem ficar na pipoca, por 12 quilômetros, pra terminar a prova comigo. E ali, a partir do 31, minha perna acabou. Acabou. Gente, acabou. Assim, é bizarro, eu não conseguia mais mexer a perna. Eu não conseguia ter força de impulsão pra gerar força no glúteo e na panturrilha. Não conseguia. E aí eu falei um negócio no Instagram que muita gente falou, nossa, você conseguiu traduzir em palavras o que a gente sente, mas não conseguia explicar. É assim, eu vou te explicar aqui o que o maratonista sente. É exatamente assim. Se alguém chegasse pra mim e perguntasse, Raquel, você consegue se mexer? Não. Raquel, você tá se mexendo? Sim. É isso. Você não consegue se mexer, mas de alguma maneira você segue se mexendo. É absolutamente biruta. E aí, eu comecei a chorar de desespero, de meu Deus, faltam
10 quilômetros e eu não consigo me mexer. E aí eu chorava que nem neném. Nas fotos eu tô tipo biquinho, assim, tipo... tá muito difícil. E aí eu comecei a me sentir mal, você acredita? Mal, assim, de... Eu me senti uma bosta. Como pode? Eu vivo falando pra vocês que não é o pace que importa, o que a corrida significa. Olha o que eu tava fazendo, olha o que eu passei. E tava ali, eu sou uma bosta. Como é que eu quebrei nesse tanto? Meu Deus do céu, como é que eu posso ter quebrado? Achei uma merda. Que orgulho de você, menina! Você é forte, guerreira! Linda, linda, linda! Aí eu dei uma sacudida e vi o meu treinador, o Glaucio Campos, e foi incrível, assim, eu vi ele lá pelo 40 e ele me deu uma paz, a dor continuava ali, mas ele olhava bem no fundo do meu olho e só falava, você vai conseguir, muito sério, você vai conseguir. E ele me mandou um áudio hoje, falou, Raquel, foi uma coisa muito bizarra que aconteceu, porque de repente é como se a prova toda tivesse sumido e eu só via você, tipo, eu tô arrepiada. E a gente entrou numa conexão ali que a gente só ficou olhando um no olho do outro. Eu só via ele só me via e assim, eu consegui continuar, não me senti mais uma bosta. Ó, tô arrepiada. Porque eu falei, não. E aí o maratonista, ele não é normal. A gente tem que pegar um pedacinho do cérebro e olhar bem direitinho. Porque naquele sofrimento, uma dor é assim, é muito sofrimento. Eu, naquela dor, pensando, eu quero fazer outra maratona. Quero fazer de novo isso aqui que está doendo para um cacete, porque eu não quero quebrar desse jeito. Quem que pode, no meio do sofrimento, falar, quero mais? Vamos de novo. Não dá pra entender. Meus filhos estavam na chegada, então eles estavam tão felizes. Ai, foi tão legal ver eles felizes. Eu achei que eles, tipo, iam chamar que saco, ficar esperando a mamãe. Eles ficaram, eu fiz em 5 horas, gente. Eles estavam super felizes. E a Cecília, a minha filhinha, falou, ela tem 5 aninhos. Ela, mamãe, você não vai acreditar. As pessoas param e me dão um beijo. Ela adorou. Vocês reconheceram eles ficavam... Cada pessoa que colocava a mão naquela estrela... Nossa, eles ficavam tão felizes. Então, assim, vocês... Olha, ver meus filhos felizes foi tão maravilhoso. Aí eu peguei eles na grade, terminei os últimos 10 metros com eles. E os meus amigos, o Lita e a Lita, eles... Não, a gente não vai pegar medalha, né? Tipo, não, a gente não correu a prova, não vai pegar medalha. Eu, pega medalha. Tipo, não precisa ficar com ela no pescoço, mas você pagou, pega medalha, né? Aí meus filhos, depois de correr 10 metros, falaram assim... Cadê minha medalha? Aí o Lita e a Lita pegaram as medalhas e deram para as crianças. Porque elas acharam que elas é isso. Foi isso. Foi intenso, doloroso. Eu nunca vou esquecer vocês me gritando. Eu não filmei. Normalmente em prova, quando a galera me grita, eu filmo. Bom, eu ia ficar filmando 30 quilômetros, porque foi o tempo inteiro. E eu queria olhar nos olhos das pessoas. Assim, bem de verdade, assim, sabe? Olhar e retribuir o carinho. E foi, assim, especial demais. Terminando a prova, tava minha amiga Nath Fusaro lá pra me abraçar também. O pessoal do Itaú, eu tava contratada pelo Itaú. E, gente, né, parece, nossa, o banco... Eles são tão queridos. Aí eu dei um abraço na Jordana, que é... Acho que ela é gerente de marketing. Sei lá, ela é minha chefe do Itaú lá. E, assim, tem uma foto nossa... Eu, tipo, ganhando o colo dela na grade, assim, tipo, tentando uma grade entre nós, pegar um colinho. Foi, assim, uma enxurrada de amor e de sofrimento também. Quero fazer outra maratona depois, porque agora eu tenho um tratamento pela frente. Se vocês quiserem ir lá saber mais coisas, né, sobre o tratamento, eu falo. Eu não vou sumir, tá, gente? Vou continuar aqui, vai continuar tudo igual. E fazendo Rio foi a melhor decisão da minha vida, porque... teve problema, mas na minha prova não teve problema. Eu tive, é um baita privilégio, baita privilégio. Eu não tive que pegar a fila, mas o meu Lito, por exemplo, meu amigo, ficou 3 horas na fila lá pra pegar. Mas nenhuma major, nenhuma prova ia me dar isso que o Rio me deu. Não tem como, sabe? Foi muito amor, muito carinho. Um negócio, assim, uma maratona que não existe, só existe... Não só pra mim, mas... Vocês entenderam, né? Tipo, foi muito doido. Eu achei que eu ia ficar doente depois da prova, que isso acontece, ó. Nós estamos... Quantos dias? Já passou mais de uma semana já. Passou uma semana, exatamente. Não fiquei gripado. Muita gente fica doente, né, depois da maratona. Não fiquei. Fiquei com bastante dor na perna. Uns 3, 4 dias, mas uma dor assim, nossa...
muito maior do que nos longos. Ai, acho que é isso. Deixa um joinha aí, vai. Corre 42 km, pô. E, bom, seguindo isso, eu vou fazer um outro vídeo sobre suplementação, então me siga, que eu fiz por uma maratona, então me siga aqui no canal e a gente vai se falando.